Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um estudo do curso básico da doutrina espírita. Hoje falaremos sobre espírito, que é um tema central da doutrina, mas antes convém que nós façamos uma rápida revisão dos temas tratados até aqui. Nós começamos com um estudo introdutório da doutrina espírita, falando sobre o que é o espiritismo, do que ele trata, uma história do espiritismo, um contexto histórico de quando ele surgiu, como essas informações vieram até nós, qual a origem delas, através de que meios elas foram transferidas, né? E falamos um pouquinho sobre o papel de Allan Kardec, que ele tem o papel que nós falamos de codificador da doutrina espírita. Ele organizou esse conhecimento que estava disperso no mundo todo, em todas as doutrinas espiritualistas, em todas as religiões, mas que nesse momento da codificação era o momento demarcado para que maiores informações, mais detalhadas a respeito do mundo espiritual viessem à luz, e Kardec teve o papel de organizar toda essa informação que nos foi enviada, né, por espíritos superiores. E a partir dessa informação organizada, ele editou primeiro o Livro dos Espíritos e os demais livros da codificação, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e, por fim, a Gênese, que são as 5 obras básicas da doutrina espírita. Então, no primeiro estudo, nós falamos sobre isso, uma introdução, né? E falando, muito resumidamente, afinal, do que trata a doutrina espírita? O que ela fala? Que contribuição ela traz para a humanidade? Esse foi o nosso primeiro estudo. Depois, nós avançamos para um estudo sobre Deus, com o propósito de passar ao longo da história vendo como é que a ideia de Deus evoluiu, desde os povos primitivos até passando pelas culturas já mais avançadas do passado, da antiguidade que nós tivemos, né? A visão de diversos filósofos e pensadores, das religiões a respeito de Deus, até chegarmos na visão espírita de Deus, né? Claro que Deus, sendo o absoluto, é impossível, no nosso patamar, compreendê-lo minimamente. Mas nós podemos, pelo menos, ter uma ideia dos atributos que ele precisa ter para ser Deus, para ser o absoluto, para ser a perfeição absoluta. Tanto que Kardec, no Livro dos Espíritos, depois da introdução que ele faz, a questão número 1 do Livro dos Espíritos é a seguinte: que é Deus? Que os espíritos respondem de uma forma muito sintética, da maneira mais sintética possível. Eles colocam: é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Claro que depois eles vão detalhar isso, falando dos atributos de Deus, né, o que ele precisa ter dentro do nosso ponto de vista para ser Deus, porque nós não conseguimos abarcar nem pelo pensamento, nem pela imaginação, quanto mais pela razão, o que seria Deus. E falamos também nesse segundo estudo sobre as leis divinas, a providência divina, mostrando que Deus não se mostra, né? Ele se revela progressivamente através das suas leis, através da beleza e da harmonia do universo, e que cabe a nós buscá-lo, né? Através do conhecimento, através do sentimento, através da evolução espiritual. Então essa é uma caminhada para muito, muito, muito tempo. A doutrina espírita veio lançar uma nova luz sobre a questão do Criador, né, tão buscado por tantos pensadores. E no estudo seguinte, né, já que Deus é impossível de compreendê-lo na sua essência, no patamar que nós estamos hoje, nós temos uma maneira de entendê-lo minimamente através de Jesus, né, que é Filho de Deus, o mais perfeito modelo e guia da humanidade. E nós tivemos a oportunidade de também falar um pouco sobre Jesus
que é a figura mais biografada da história, né, com toda a certeza, mas qual a contribuição que a doutrina dá em relação a esse tema Jesus? Falamos sobre isso. Que novas informações a doutrina espírita nos traz? Então percebemos que Jesus, né, é o governador espiritual da Terra, acima de todos os poderes temporais e materiais, está Jesus comandando todo esse processo, o que é muito confortador, porque nós não estamos num planeta desgovernado, né? Nós não estamos numa nau à deriva, singrando o destino ao acaso. Jesus está no leme, Jesus conduz essa nau, esse barco, e cabe a nós remarmos, né, sabendo que ele está na direção, então que esse navio, esse barco, navega numa direção segura, tendo Jesus no leme. É muito confortador essa visão de Jesus como governador espiritual da Terra, né? E aí falamos um pouquinho sobre a vida de Jesus, no contexto histórico, que também é amplamente documentado por vários historiadores, né, uma figura muito estudada, apesar de ter nos sobrado muito poucos relatos a respeito da vida do homem Jesus, principalmente do seu nascimento, a sua infância, a sua adolescência, a sua juventude, né? Tem pouquíssimas informações, né? E se nós pararmos para pensar, de fato, falando de uma figura de 2000 anos, que pisou na Terra 2000 anos atrás, seria muito difícil ter informações seguras, detalhadas da infância, da juventude dele, até porque ele foi se mostrar ao mundo só realmente no início da sua vida pública, depois dos 30 anos. E tudo que nós sabemos de Jesus, ou pelo menos a grande parte do que nós sabemos de Jesus, é em relação ao período do seu ministério, né, da sua vida pública, que foi dos 30 até os 33 anos. E essa é a parte importante. Essa é a parte importante, porque foi ali que Jesus deixou toda a sua contribuição, toda a sua doutrina, né, todos os seus ensinamentos que teriam por objetivo, e ainda tem conduzir o planeta para um caminho seguro, para que nós, como seres humanos, filhos de Deus, irmãos de Jesus, possamos alcançar a felicidade de uma maneira mais rápida, com menos sofrimento, cometendo menos erros no caminho. Então, falamos também sobre os fatos extraordinários que Jesus, porque Jesus foi um homem ímpar na história da humanidade. As coisas que ele fez são tão, digamos assim, miraculosas, né, nesse sentido especial da palavra, que eu não me admiro de muitos acharem que Jesus é uma figura inventada, né, uma figura fantasiosa, que alguém inventou Jesus de alguma maneira. Porque que outro homem na história do nosso planeta fez tudo o que ele fez? Andando sobre as águas, fazendo curas espetaculares de todos os tipos, né? E no final de toda essa história, ressuscitando, né? Reaparecendo para aqueles que eram mais próximos dele depois da morte. Então realmente é um homem ímpar, né? Sobre esse ponto falamos um pouquinho também sobre como a doutrina espírita vê esses milagres. E por fim terminamos o estudo de Jesus com a parte mais importante, que é a moral cristã. Os ensinamentos de Jesus, o que ele veio trazer, né? O que é o mais importante dos ensinamentos de Jesus. E a doutrina espírita tem uma visão de muitos ensinamentos que ficaram mal interpretados. Muitos deles até foram adulterados. E alguns até soam muito estranhos da maneira que nós lemos no texto bíblico. Nós vemos, à luz da doutrina espírita, que tudo tem um sentido, né? Tudo tem um sentido, que é necessário extrair o espírito da letra para que essa mensagem faça sentido para nós. Então, com esses três primeiros estudos, nós chegamos ao nosso estudo atual sobre espírito, que é o que nós iniciamos agora. Esse tema espírito
é um tema central, né, na doutrina espírita, primeiro porque ele se refere a cada um de nós. Todos nós somos espíritos. E porque a doutrina espírita também nos foi enviada através de espíritos superiores, espíritos que estão no estágio mais avançado da sua evolução. Então, isso se refere a todos nós, a toda a humanidade, encarnada ou desencarnada. Eu gosto sempre, nesses estudos conceituais, de me focar mais no Livro dos Espíritos. E aqui cabe uma ressalva, que para aquele que quer aprender sobre a doutrina espírita, ou se aprofundar, a literatura número 1, o livro número 1 para se aprender sobre a doutrina espírita, não poderia ser outro a não ser o Livro dos Espíritos. Porque a doutrina está toda lá. A parte filosófica da doutrina está toda no Livro dos Espíritos, que depois vai ser detalhada, vai ser aprofundada nos outros livros da codificação. Então, quando nós abrimos o Livro dos Espíritos, logo na contracapa ali, nós vemos no topo lá escrito Filosofia Espiritualista, colocando a doutrina espírita como uma filosofia que trata das questões espirituais. Isso é, uma filosofia que admite que em nós existe algo além do corpo físico, além da matéria, que sobrevive à morte. E essa é a base de todas as religiões, e que a doutrina espírita vem lançar uma nova luz, vem trazer conhecimentos novos, né, para a humanidade que já tinha avançado quase 2000 anos em ciência, em conhecimentos, depois da vinda de Jesus. Então, quando nós pegamos o Livro dos Espíritos e vemos lá Filosofia Espiritualista, e logo embaixo ele vem complementando isso dizendo que o Livro dos Espíritos traz os princípios da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e as suas relações com os homens. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, né? Exatamente sobre esse tema. E aí que o Espiritismo começa a contribuir bastante nessa nossa visão de que nós somos seres espirituais. Porque quando nós falamos da origem, antes de falar de espírito, nós devemos nos perguntar o que é a matéria. Porque nós vivemos num mundo material. E a doutrina, como filosofia espiritualista, vai estudar o espírito. Mas o que estuda a matéria? São as ciências. As ciências que vieram evoluindo ao longo dos séculos e tiveram uma grande evolução no século XIX. Foi o século das luzes, onde todas as ciências floresceram como nós a compreendemos hoje. Então, antes, vamos perguntar o que é a matéria. Isso faz me lembrar dos meus 10 a 11 anos, mais ou menos. Eu me lembro que nessa idade, 10 ou 11 anos, foi uma idade importante para mim e para toda criança, né? Porque na escola você entra numa nova fase, né? Pelo menos para mim, né? Na época. Porque na época foi na escola o tempo de se ingressar na antiga 5ª série do ensino fundamental. Essa 5ª série só conhece para quem já passou dos 30 anos, né? Ou até mais. Mas hoje seria o equivalente, né? É o equivalente ao 6º ano. Eu não sei nem mais que nome que usam, mas no meu tempo era a 5ª série. E é um momento diferente, marcante, fica na memória, porque a primeira grande diferença é que as aulas passam a ser de manhã, no período matutino, né? Então é um choque para a criança que acordava tranquilamente lá pelas 9, 10 horas, ter que acordar às 6 da manhã para estar dentro de sala de aula às 7, 7h30, né? Dependendo do colégio. No meu caso, eu acho que era umas 7h30, alguma coisa assim.
Então é um choque, né? Já é uma responsabilidade. É a criança que começa a ensaiar para a vida adulta, sentindo o peso assim de acordar cedo, né? De ter uma rotina assim mais austera. E além disso, a quinta série traz muitas novidades, né? Como por exemplo, pelo menos na minha época, era o primeiro ano em que nós passávamos a escrever de caneta. Então, isso traz um peso, uma responsabilidade, porque a caneta não se apaga tão facilmente, né? Então, é introduzido pelos professores, é introduzido no material, o estímulo da caneta. E eu lembro do peso de escrever, da responsabilidade de escrever de caneta. E uma das coisas que eu me lembro muito bem eram das aulas de ciência, né? Ciências, na quinta série, é o primeiro contato com os princípios mais básicos da física, da química, da biologia. Então eu me lembro muito bem de abrir o livro de ciências da quinta série e a primeira pergunta que tinha lá era: o que é matéria? Que é exatamente a pergunta que nós vamos começar para falar sobre os elementos gerais do universo, né? O que é matéria? E isso me marcou, né? Eu me lembro, eu nunca me esqueci da resposta. A resposta no livro era: matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. E aí depois esses conceitos iam evoluindo, né? Iam evoluindo dentro da física, dentro da química, dentro da biologia, mas começou aí, né? E essa pergunta está lá no Livro dos Espíritos também, quando Kardec vai perguntar para os espíritos sobre esses elementos gerais do universo. Ele faz lá na pergunta 22, né, uma pergunta mais ou menos como essa: o que é matéria? E aqui eu quero ler textualmente essas questões aqui do Livro do Espírito, porque elas são muito ricas, né? O Livro dos Espíritos é um livro muito rico para ser lido, para ser estudado com profundidade, várias vezes, detalhado. Então eu sei que é uma leitura muitas vezes difícil, densa, é de um português, na maioria das vezes, numa norma culta, né, mais arcaica, difícil de ler, mas isso já é por si só um exercício de conhecimento, de evolução, né, do nosso conhecimento integral, até do idioma do português, né, porque ele nos faz essa pressão. Então eu vou ler aqui, e as outras questões que eu for apresentar, eu sempre vou ler, né, e as que forem necessárias, fazer mais algum comentário ligando com alguma outra obra, com algum outro conhecimento, mas a base desse estudo está todinha no Livro dos Espíritos. E os conceitos mais básicos a respeito do espírito estão todos aqui, não foi mudado muita coisa depois, porque nós estamos falando de princípios básicos, né? Então, olha a questão número 22, o que é matéria? Na verdade, a pergunta de Kardec é mais longa. Ele fala assim: define-se geralmente a matéria como sendo o que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas essas definições? Lembrando que Kardec perguntou isso na época da codificação, então meados do século XIX, 1850 e alguma coisa. O Livro dos Espíritos foi sair, a primeira edição, só em 1857, né? Então vamos lembrar como é que era o mundo em 1850, para ver que Kardec tinha muito menos informação do que as crianças de 10 anos hoje têm na escola. Então vamos ver a resposta dos espíritos. Os espíritos respondem o seguinte: do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria. Para vós, porém, nada o seria. Aqui já foi um prelúdio que os espíritos deram para toda a evolução que a ciência iria ter depois, descobrindo estados da matéria que não são perceptíveis aos nossos 5 sentidos naturais e que são instrumentos delicados que foram inventados ao longo das décadas após o período da codificação, que iam ter a possibilidade de identificar
essa matéria que para nós é invisível, é intangível, é como se ela não existisse, mas que ela existe. Ela só não fere os nossos sentidos, que são muito grosseiros. Os nossos sentidos, eles detectam uma porção ínfima da realidade do universo. Ínfima, quase nada, quase nada. E a ciência veio contribuindo com os instrumentos, que são como um apêndice, né? Eles aumentam o poder de captação dos nossos 5 sentidos naturais. Então, os espíritos já dão a resposta mais ou menos nesse sentido. E aí Kardec faz uma pergunta que é um complemento dessa, ainda na pergunta 22. Que definição podeis dar da matéria? E os espíritos respondem: a matéria é o laço que prende o espírito. É o instrumento de que esse se serve e sobre o qual, ao mesmo tempo, exerce sua ação. A primeira vez que eu li essa resposta, eu não entendi nada. Nada, absolutamente nada. Eu falei, não, calma aí, o Kardec perguntou que definição pode dar da matéria e os espíritos falaram que é o laço que prende ao espírito. E aí, à medida que você vai se aprofundando na doutrina, que você vai estudando, que você vai lendo outras obras, que você vai meditando, refletindo sobre tudo aquilo, fazendo pontos de conexão entre obras do tempo da codificação com obras mais recentes, com informações trazidas em mensagens isoladas, as coisas vão ficando mais claras. Por isso que o estudo da doutrina espírita não é algo para se fazer numa leitura rápida assim do livro. Não é ler o livro como nós líamos os livros de literatura lá da escola, que você lê depressa querendo acabar logo, né? Muito menos ler um resumo como os estudantes preguiçosos da 5ª série faziam. Vou ler um resumo do livro. O livro tem 100 páginas, vou ler um resumo de 5, que é mais rápido, já fico sabendo toda a história. A doutrina espírita não é assim. As coisas vão se conectando, as informações vão caindo. Então, nessa resposta, quando a definição de matéria que espíritos superiores dão já fazem direto uma ligação com o espírito, hoje me faz ver que a matéria ela só existe para servir de instrumento para o espírito. E aqui já é uma disrupção total, já é uma quebra de paradigma total, porque nós somos seres espirituais numa experiência material, agindo no universo através da matéria. Mas a essência, a nossa essência é espiritual. Como os espíritos dizem o tempo todo, o corpo é só uma veste, uma vestimenta, uma roupa, que nós vamos largar logo ali em seguida. A essência, o mais importante é o aspecto espiritual, e isso muda tudo. Toda a nossa visão de mundo, da vida, da morte, de nós mesmos, muda completamente, muda totalmente. Então observem como uma resposta curta, despretensiosa, ela pode abarcar uma reflexão tão ampla, né? E com certeza essa reflexão ainda é muito acanhada, porque quanto mais nós estudamos, mais é revelado diante dos nossos olhos o tamanho da obra da criação, o tamanho da realidade do universo que nós não percebemos ainda, né? Mas como todo estudante, nós precisamos caminhar passo a passo, para não nos perdermos. Então, assim como eu abria esse livro de ciências, na primeira página, e via ali os princípios fundamentais, quando eu ia lá para as últimas, aí não entendia mais nada. É porque foi um salto muito grande. É preciso passar por tudo aquilo de forma gradual, lenta, dando tempo para aqueles conhecimentos serem digeridos, serem compreendidos, né? E a doutrina espírita é a mesma coisa. Então a definição que Kardec faz, a definição que os espíritos fazem da matéria tem uma ligação muito estreita com o próprio espírito. O que já nos mostra que nós temos que pensar de uma maneira diferente. E a doutrina espírita sempre traz essa mensagem. Nós somos seres
espirituais. Essa é a nossa essência. Então, fecho um parêntese aqui agora, um parêntese grande que foi aberto, para falar sobre essa questão da matéria, que Kardec perguntou para os espíritos, teve essa resposta sintética, mas que a ciência veio estudando ao longo dos séculos e continua estudando. Esse é o papel da ciência, estudar sobre a matéria. Lá na frente a ciência vai descobrir o espírito, mas seguindo o caminho da matéria. E aí, esse parêntese que foi fechado é para nos levar para outra pergunta que nos toca assim, na nossa essência, mas que a princípio não faz parte da nossa experiência do dia a dia, que é o espírito? É a questão 23. E os espíritos respondem, o bom é que assim, o Kardec faz uma pergunta tão ampla, tão importante, e os espíritos respondem com uma resposta tão sintética que você precisa refletir sobre ela durante horas, né, para entender. E eles dizem o seguinte, ó, pergunta, que é espírito? Resposta, o princípio inteligente do universo. Por isso que estudar o Livro dos Espíritos não é para uma leitura descompromissada, rápida. É para um estudo mesmo. Porque numa primeira leitura dessa resposta, isso não nos diz nada. O que é espírito? Princípio inteligente do universo. Mas lá na frente, à medida que for entrando em outras questões, isso vai ficando mais clara. Kardec, inclusive, não satisfeito com essa resposta sintética que abarca tudo, mas não esclarece, né, ali naquele momento, ele pergunta, ó, qual a natureza íntima do espírito? E os espíritos superiores respondem, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem. Lembrando, lá em 1850 e alguma coisa. Para vós, ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Então essa é a resposta dos espíritos para essa pergunta, né? O que é espírito? E aí, na pergunta mais à frente, ele fala um pouco mais sobre isso, e na pergunta mais à frente tem uma pergunta muito importante. Começa a revelar essa informação aqui de uma maneira assim mais digerível, digamos assim, para nós, né? Questão 27. Há então dois elementos gerais no universo, a matéria e o espírito? E a resposta dos espíritos: sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, espírito e matéria constituem o princípio de tudo o que existe, a trindade universal. Mas ao elemento material se tem que juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira, para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora, de certo ponto de vista, seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Se o fluido universal fosse positivamente matéria, razão não haveria para que também o espírito não o fosse. Está colocado entre o espírito e a matéria. É fluido, como a matéria é matéria, e suscetível, pelas suas inumeráveis combinações com esta, e sob a ação do espírito, de produzir a infinita variedade das coisas de que apenas conheceis uma parte mínima. Esse fluido universal, ou primitivo, ou elementar, sendo o agente de que o espírito se utiliza, é o princípio sem o qual a matéria estaria em perpétuo estado de divisão e nunca adquiriria as qualidades que a gravidade lhes dá. Então, é uma resposta longa que entra em muitos aspectos que a ciência foi descobrir depois, né? Que vai falar que entre matéria propriamente dita e espírito, que são esses dois elementos, tendo Deus acima,
existe um tipo de matéria, digamos assim, diferente que serve para unir um ao outro. Que ele está numa posição intermediária. E nós vamos estudar isso mais para frente. Aqui ele dá o nome de fluido universal. Em alguns momentos chama de fluido cósmico universal, né? Ele dá essa ideia aqui, mas vai ser algo que vai ser aprofundado em estudos posteriores. No momento, o importante é ficar com essa trindade, né? Tudo que existe no universo ou é matéria, ou é espírito, ou é Deus que criou tudo isso e que está acima de tudo isso. E aqui convém uma importante observação, porque na questão 23, quando Kardec pergunta o que é espírito, que os espíritos respondem um princípio inteligente do universo, aqui convém fazer uma distinção entre espírito, que é a nossa individualidade, a nossa essência, com o princípio espiritual. Assim como a matéria tem o corpo material, por exemplo, uma cadeira é feita de madeira, se for uma cadeira antiga de madeira. E a madeira é constituída de moléculas, que por sua vez são constituídas de átomos. Ali dentro, então, nós temos o carbono, o hidrogênio e todos os outros tipos de átomos que compõem, né, a estrutura da cadeira. A cadeira é o corpo. Os átomos são o princípio material que deu origem. Da mesma maneira, o princípio espiritual vai dar origem lá na frente, depois de passar por uma evolução muito grande, de muito tempo, vai dar origem ao espírito, que é a nossa essência, que nós poderíamos tomar a princípio como sinônimo de alma. Tanto que daqui para frente, quando Kardec se refere a espírito, ele já se refere a essa essência, né? Não mais o princípio espiritual, mas o espírito individualizado, né? Ele usa a princípio a palavra espírito com letra E minúscula e depois espírito com letra E maiúscula, só para fazer essa diferenciação. É só para ficar claro, né, essa diferença. O princípio espiritual evolui bastante, caminha muito até chegar a nós, né? Até chegar a nós, como espíritos individualizados. Mas em outros estudos mais à frente, isso deve ficar claro também. Mas aqui já convém marcar uma posição muito específica. É por isso que nós não podemos falar, com base nesse raciocínio, que nós não podemos falar, por exemplo, que em outras vidas nós fomos animais. Então, eu, Leonardo, em outra vida fui um macaco? Fui um leão? Fui uma barata? Fui uma pedra? Não é possível fazer essa relação, porque só se chama de espírito. A minha essência só recebe o nome espírito, eu, individualidade, quando chega na faixa hominal, quando chega na humanidade. E esse processo de evolução, né, nos animais, antes deles, nos vegetais, antes ainda deles, nos minerais, ali tem o princípio espiritual que vem sendo elaborado ao longo de milhões de anos para desembocar no espírito individualizado na humanidade. Então nós vamos falar sobre isso em estudos posteriores. Do espírito. E agora nós já falamos de espírito como princípio espiritual individualizado, né? A nossa essência. E aí nós vamos ver lá na questão número 76 do Livro dos Espíritos, Kardec entra com exatamente essa pergunta. E aqui ele já faz a grafia de espíritos com a letra maiúscula. Então a questão 76 do Livro dos Espíritos. Que definição se pode dar dos espíritos? Aqui com letra maiúscula para falar do espírito individualizado. E aí os espíritos respondem: pode dizer-se que os espíritos são os seres inteligentes da criação. Povoam o universo fora do mundo material.
E aqui de novo a relação entre espírito e matéria. O universo basicamente é isso. Matéria, que a ciência estuda já há muitas décadas, né, há muitos séculos. E espírito, que a doutrina espírita trouxe, né, como ciência nova, estudar esse tema, que a ciência lá na frente irá descobrir também. Então são os seres inteligentes da criação. E aí Kardec coloca uma nota bem abaixo e ele coloca assim, ó, a palavra espírito, grafada com E maiúsculo, é empregada aqui para designar as individualidades dos seres extracorpóreos e não mais o elemento inteligente do universo. Que é uma observação que ele coloca aqui, repete várias vezes para ficar bem clara, né? Então essa é a questão número 76. A próxima questão, número 77, vai perguntar se os espíritos são partes de Deus, conforme uma crença antiga da humanidade aí, que várias religiões antigas trazem, né? A pergunta é literalmente assim: os espíritos são seres distintos da divindade? Ou serão simples emanações ou porções desta, e por isso denominados filhos de Deus? Isso é, nós somos individualidades separadas ou somos partes de Deus? Fazemos parte, né? Somos parte integrante. E aí legal que na resposta, muitas vezes os espíritos superiores assim, eles perdem a paciência, porque eles são um tanto ríspidos na resposta, e respondem de uma forma até um pouco ríspida, mostrando que mesmo alguns espíritos superiores que trouxeram informações sobre essa doutrina, né, ainda tem o que evoluir, né? Ele responde assim, ó: meu Deus, e coloca uma exclamação, são obra de Deus, exatamente qual a máquina o é do homem que a fabrica. A máquina é obra do homem, não é o próprio homem. Sabes que quando faz alguma coisa bela, útil, o homem lhe chama sua filha, criação sua. Pois bem, o mesmo se dá com relação a Deus. Somos seus filhos, pois que somos a sua obra. Então já derruba essa questão do panteísmo, né? E que ele vai... Que Kardec também perguntou, e Kardec fazia isso, ele fazia a mesma pergunta de diversas maneiras para diversos espíritos, através de diversos médiums, e foi assim que ele empregou a universalidade dos ensinos para construir a base sólida, através da qual, a partir da qual a doutrina espírita é construída, né? Então, se nós voltarmos lá na questão 14, só abrindo um parênteses aqui, fala exatamente sobre o panteísmo. E a questão 14 diz o seguinte, falando sobre Deus, né? Deus é um ser distinto, ou será, como opinam alguns, a resultante de todas as forças e de todas as inteligências do universo reunidas? Essa é a pergunta. E os espíritos respondem: se fosse assim, Deus não existiria, porquanto seria efeito e não causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais num labirinto donde não lograríeis sair. Isso não vos tornaria melhores. Antes, um pouco mais orgulhosos, pois que acreditaríeis saber, quando na realidade nada saberíeis. Deixai, consequentemente, de lado todos esses sistemas. Tendes bastante coisas que vos tocam mais de perto, a começar por vós mesmos. Estudai as vossas próprias imperfeições, a fim de vos libertardes delas, o que será mais útil do que pretenderdes penetrar no que é impenetrável. Então, volta e meia, os espíritos dão uma cutucada assim, em Kardec, que perguntou também, não por desconhecimento dele, mas para testar justamente as respostas dos espíritos, porque ele não sabia a qualquer momento se ele estava falando com um espírito superior ou inferior. Quando as respostas faziam muito sentido, que não iam contra a ciência e que falavam a mesma coisa através de diversos médiums, através de diversas origens, aí é que Kardec via que ali estavam a mesma inteligência falando, porque aquelas informações viam de uma mesma origem. Então não convém aprofundar muito
nessa questão da natureza de Deus, da natureza íntima do espírito, porque é algo que está muito distante. Por enquanto, os conhecimentos que a doutrina espírita nos trouxeram já são mais do que suficientes. Mas Kardec pergunta algumas coisas ainda básicas, além, né? E muito úteis ainda. Por exemplo, na questão 78, perguntando se os espíritos tiveram um início. A pergunta é: os espíritos tiveram princípio ou existem como Deus de toda a eternidade? E a resposta dos espíritos a resposta é: se não tivessem tido princípio, seriam iguais a Deus, quando, ao invés, são criação sua e se acham submetidos à sua vontade. Deus existe de toda a eternidade, é incontestável. Quanto, porém, ao modo por que nos criou e em que momento fez, nada sabemos. Podes dizer que não tivemos princípio, se quiserdes com isso significar que, sendo eterno, Deus há de ter sempre criado ininterruptamente. Mas quando e como cada um de nós foi feito, repito-te, nenhum o sabe. Aí é que está o mistério. A doutrina espírita revela muitas coisas. Ela traz muito mais informação do que, por exemplo, Cristo trouxe à época dele. Deixa as coisas mais claras, porque nós já temos 2 milênios de avanço do conhecimento humano. E mais recentemente das ciências, né? Começando no século XVIII, avançando no século XIX, mas a doutrina espírita também não pode, por si só, dar uma resposta definitiva, de ser a última palavra a respeito da natureza do universo, de nós mesmos e de Deus, porque nós temos muito que caminhar ainda. Em alguns momentos, os espíritos vão falar isso, daqui para frente não dá para ir. Não porque muitas vezes nós não queremos ou não podemos, mas porque a linguagem nossa e a nossa capacidade de compreensão ainda é muito limitada. É exatamente como explicar para o aluno lá da 5ª série, que começou a entrar nos princípios da ciência, explicar no aluno da 5ª série, por exemplo, a complexidade da teoria da relatividade de Einstein. Ele precisa fazer essa caminhada primeiro, para chegar lá na frente e entender toda essa complexidade. É a mesma coisa, né? Então, essa questão do início, ele pode lançar alguma luz até um certo momento. Então, Kardec pergunta sobre se nós tivemos um início e pergunta também se nós, como espírito, teremos um fim, né? E a pergunta completa é a seguinte: os espíritos têm fim? Compreende-se que seja eterno o princípio de onde eles emanam. Mas o que perguntamos é se as suas individualidades têm um termo, e se em dado tempo mais ou menos longo, o elemento de que são formados não se dissemina e volta à massa de onde saiu, como sucede com os corpos materiais. É difícil conceber que uma coisa teve começo, possa não ter fim. Realmente. E aí os espíritos respondem: há muitas coisas que não compreendeis, porque tendes limitada a inteligência. Isso, porém, não é razão para que as repilais. O filho não compreende tudo que a seu pai é compreensível, nem o ignorante tudo o que o sábio apreende. Dizemos que a existência dos espíritos não tem fim. É tudo o que podemos, por agora, dizer. Então é exatamente o que eu vinha falando antes, né? Os espíritos levam até um certo ponto, a partir do qual dali não traz mais benefício saber, né? Não traz mais benefício, só vai dar um nó nas nossas cabeças e não vai nos ajudar em nada, né? Principalmente a sermos melhores, que esse é o grande propósito da doutrina espírita, assim como todas as religiões, todas as filosofias espiritualistas, todas as filosofias de um modo geral, né, bem intencionadas. Então, por enquanto, só o que é útil para nós sabermos é que nós somos criação de Deus. Individualmente tivemos um início, apesar de que Deus cria de toda a eternidade, cada um de nós como indivíduo tivemos um início, mas não teremos um fim, o que significa que nós somos imortais. Deus é eterno, não teve início,
não terá fim. Nós, como individualidade, somos imortais. Tivemos um início, mas nunca teremos fim. Somos imortais. E aí, nas questões seguintes, questão 84 a 87, Kardec pergunta as primeiras perguntas sobre esse mundo espiritual, que depois ele vai detalhar mais à frente no livro. Mas aqui vem as primeiras perguntas. Por exemplo, pergunta 84. Os espíritos constituem um mundo à parte, fora daquele que vemos? E os espíritos respondem, sim, o mundo dos espíritos, ou das inteligências incorpóreas. Eles vivem em um outro lugar. Hoje nós sabemos que esse lugar está junto de nós, mas de uma forma natural, normal, nós não percebemos a presença dos espíritos. Pelo menos não de forma ostensiva, a maioria de nós. Questão número 85. Qual dos dois, o mundo espírita ou o mundo corpóreo, é o principal na ordem das coisas? E aí os espíritos respondem, o mundo espírita, que preexiste e sobrevive a tudo. Vem de novo reforçar essa mudança de paradigma, de que na ordem das coisas do universo, o mundo espiritual é o principal. É o mundo que foi criado primeiro. É o mundo que vai continuar existindo de toda a eternidade. O mundo material, ele sofre inúmeras transformações, podendo até deixar de existir num determinado momento e toda essa matéria ser transformada em alguma outra coisa para a criação de um novo mundo. A matéria tem essa questão. Ela é mutável, ela sofre transformações. E o mundo espiritual é perene, ele é eterno. Na questão 86, a pergunta de Kardec, o mundo corporal poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem que isso alterasse a essência do mundo espírita? E a resposta dos espíritos, de certo, eles são independentes, contudo, é incessante a correlação entre ambos, porquanto um sobre o outro incessantemente reagem. E aí vem a pergunta 87. Ocupam os espíritos uma região determinada e circunscrita no espaço? Os espíritos respondem, estão por toda parte, povoam infinitamente os espaços infinitos. Tendes muitos deles de contínuo ao vosso lado, observando-vos e sobre vós atuando, sem o perceberdes, pois que os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. Nem todos, porém, vão a toda parte. Por isso que há regiões interditadas aos menos adiantados. Então essas são as primeiras perguntas que Kardec faz em relação à questão do mundo espiritual, que vai ser mais detalhado um pouco no próprio Livro dos Espíritos, que vai ser mais detalhado ainda nas outras obras da codificação, e que progressivamente, depois do desencarne de Kardec, vai ser aprofundado por outros estudiosos, por outros filósofos espíritas, como por exemplo Leon Denis. Esse mundo espiritual vai se descortinando através de mensagens recebidas de diversos médiuns ao longo das décadas depois de Kardec. E isso vai essa informação vai sendo gradativamente revelada, até que chega um ponto, por exemplo, mais próximos de nós, já com agora grande médium Chico Xavier, junto com Emmanuel, a providência decide que mais informações seriam reveladas, o mundo espiritual iria ser trazido com detalhes mais específicos de qual é a sua natureza, como ele funciona, o que os espíritos fazem lá, o que nos aguarda nessa nova vida no mundo espiritual. E aí nós temos diversas obras de Chico, assim como vários outros médiuns confiáveis, que descortinam essa realidade espiritual. Especialmente a série de Chico Xavier com
André Luiz, a série que tem justamente esse nome, Vida no Mundo Espiritual, né? Que o primeiro livro é Nosso Lar, e depois vem Os Mensageiros, Missionários da Luz, e aí vai seguindo numa série de, se eu não me engano, 13 livros, detalhando com uma riqueza de detalhes que não foi possível à época de Kardec, como é esse mundo espiritual, como são desenvolvidas as atividades no mundo espiritual, o que nos aguarda quando nós passarmos para lá. Né? E claro que essa revelação vai continuar acontecendo, cada vez mais novidades, mas os espíritos superiores só vão nos trazer novidades que nos sejam úteis para o nosso momento. Não vão trazer por mera curiosidade de como é o mundo espiritual. Só aquilo que for útil no nosso momento, uma parte de cada vez, para que essa informação seja digerida, seja refletida com calma, com tranquilidade. E assim, o mundo espiritual, que até então para nós era algo místico, era algo fantástico, passa a ser algo natural, próximo de nós, que não choca mais tanto a morte, porque a morte, em última análise, não existe, é uma ilusão. A morte é só uma transformação. Todos nós, um dia, veremos o mundo espiritual com os nossos próprios olhos. Nós mesmos. Como já vimos várias vezes e esquecemos ao reencarnarmos. Mas nós vamos falar sobre isso. Teremos estudos detalhando a natureza do mundo espiritual. Né? Por enquanto, é o que cabe nesse nosso estudo introdutório sobre o espírito. Um pouquinho sobre o mundo espiritual, nós voltamos à questão dos espíritos, já que Kardec falou sobre eles, para nos questionar a próxima questão, que é a questão número 96. Os espíritos são iguais? Porque eles foram criados iguais. Como muitas vezes o Livro dos Espíritos diz, todos nós, como princípio espiritual, até como espíritos individualizados, iniciamos simples e ignorantes. Isso é, sem conhecimento, sem saber. E tudo que nós vamos adquirindo é fruto do nosso próprio esforço. Agora, os espíritos caminharam por estradas diferentes e por tempos diferentes. E é justamente esse ponto que Kardec toca com essa questão. São iguais os espíritos ou há entre eles qualquer hierarquia? E os espíritos respondem, são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição que tenham alcançado. Então é muito importante aqui perceber que todos os espíritos foram criados iguais, nas mesmas condições. Em algum momento, alguns antes, lá perdidos no início da eternidade, outros mais recentes. Assim como Deus cria até hoje, novos espíritos estão sendo criados neste exato momento. Como? Onde? Qual o processo? Estamos muito longe ainda de saber. Mas Deus continua criando. Por isso que o universo, tanto material quanto espiritual, tem que ser infinito. Porque a criação é infinita. Ela é eterna e infinita. Então é algo que muitas vezes dá um nó na nossa cabeça. Mas, se nós pegarmos os espíritos hoje, isso Kardec percebeu à época da codificação. Porque algo que logo cedo ele percebeu e que o preveniu de cometer uma série de enganos, foi que os espíritos não têm o conhecimento total das coisas. Eles sabem até onde vai o seu conhecimento. Só os espíritos superiores é que têm uma visão muito mais ampla do que a nossa, né? E que esse conhecimento vai crescendo à medida que os espíritos vão evoluindo até o momento em que chegam no estágio último da perfeição, de espíritos puros. Então até isso Kardec teve que se atentar, porque como ele usou de diversos médiuns, trazendo informações de diversos espíritos, no meio daqueles existiam espíritos que falavam muita bobagem. Como separar o joio do trigo?
Aí é que entrou a personalidade científica de Kardec. Aí é que entrou o princípio da universalidade dos ensinos, que Kardec diz bastante na codificação e que nós tratamos no tema introdutório desse curso, né? Era preciso reconhecer que os espíritos são como os homens encarnados, em diferentes graus de evolução, de conhecimento e de moralidade. Então, essa pergunta 96 diz que fomos criados iguais, mas no momento não somos iguais porque tivemos trajetórias diferentes. E na questão 97 ele vai falar sobre as diferentes ordens dos espíritos. As ordens ou graus de perfeição dos espíritos são em número determinado? E aí os espíritos respondem: são ilimitadas em número, porque entre elas não há linhas de demarcação traçadas como barreiras, de sorte que as divisões podem ser multiplicadas ou restringidas livremente. Todavia, considerando-se os caracteres gerais dos espíritos, elas podem reduzir-se a 3 ordens principais. Na primeira, colocar-se-ão os espíritos que atingiram a perfeição máxima, os espíritos puros. Formam a segunda os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é o que neles predomina. Pertencerão à terceira os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos. A ignorância, o desejo do mal e todas as paixões más que lhes retardam o progresso, eis o que os caracteriza. Então, nessa ordem, nessas diferentes ordens, os espíritos dão uma introdução para uma questão bastante longa e complexa, que é a questão número 100, que é a escala espírita, que é uma maneira, uma sugestão de divisão, né, dos espíritos. Se nós, para entender melhor a natureza dos espíritos, para entender melhor como podem existir espíritos em situações tão diversas, convém criar essa escala para nós sabermos até onde vai essa evolução, qual o seu ponto mais baixo, qual o seu ponto mais alto, como percorrer essa escala. Então, na questão 97, os espíritos fazem uma introdução para essa questão número 100. E aí, na questão número 100, que tem uma introdução de Kardec, ele vai dizer que essa escala ela é meramente didática, né? Essa divisão em 3 ordens, para facilitar a princípio a compreensão, e depois essas ordens vão ser subdivididas, é só para auxiliar a compreensão desses espíritos, porque não existe certo ou errado nessa divisão, né? Basta que nós vejamos, por exemplo, a divisão dos animais da zoologia, né? Como isso foi mudado ao longo do tempo. À medida que novos animais, novos seres vivos foram descobertos, foi necessário mudar essa organização para contemplar esses novos seres, né? Tanto que, mais recentemente, depois dessa organização dos seres vivos já está bastante madura, foi descoberto, por exemplo, o vírus, que não se encaixava em nenhum deles. Não era mineral, não era vegetal, não era animal. Foi criada uma nova ordem específica para se colocar os vírus, que são talvez como o caminho entre a não-vida e a vida. Eles têm a base da vida, mas é uma base tão diversa do que comumente nós pensamos ser a vida, que é quase como se eles não fossem nada, mas ao mesmo tempo causam doenças, né, e matam milhares, milhões de pessoas desde que o homem está na Terra, e só hoje nós começamos a compreender a sua natureza. Então a escala espírita é a mesma coisa, é uma divisão simbólica, didática, para nós aprendermos esses espíritos, e que não é possível, na maioria das vezes, colocar, esse espírito está nessa ou naquela escala, né?
Então vamos falar um pouco sobre ela, começando pela terceira ordem, a parte de baixo da escala, que é dos espíritos imperfeitos. Terceira ordem, espíritos imperfeitos. Aqui já dá para ver que como os espíritos são bondosos, né? Porque eles não usaram o termo espíritos malvados, maléficos, infernais, colocaram como imperfeitos, né? Que vão caminhar para a perfeição, como todos nós. E aqui nós vamos ver que existem espíritos assim numa escala bastante inferior, que por caridade dos espíritos superiores foram colocados nessa categoria de espíritos imperfeitos, né? Mas que guardam dentro de si o germe da perfeição, né? A natureza divina, como todos nós, mas que pelo seu livre-arbítrio, por algum motivo, escolheram se demorar na faixa da ignorância ou da maldade deliberada. Então vamos falar um pouquinho sobre a natureza deles. Está lá na questão 101, né? Ele vem detalhando essas ordens. Características gerais. Predominância da matéria sobre o espírito. Propensão para o mal. Ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Têm a intuição de Deus, mas não o compreendem. Nem todos são essencialmente maus. Em alguns há mais leviandade, irreflexão e malícia do que verdadeira maldade. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam a sua inferioridade. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando uma ocasião se lhes depara de praticá-lo. A inteligência pode achar-se neles aliada à maldade ou à malícia. Seja, porém, qual for o grau que tenham alcançado de desenvolvimento intelectual, suas ideias são pouco elevadas e mais ou menos abjetos seus sentimentos. Restritos conhecimentos têm das coisas do mundo espírita, e o pouco que sabem se confunde com as ideias e preconceitos da vida corporal. Não nos podem dar mais do que noções errôneas e incompletas. Entretanto, nas suas comunicações, mesmo imperfeitas, o observador atento encontra a confirmação das grandes verdades ensinadas pelos espíritos superiores. Na linguagem de que usam, se lhes revela o caráter. Todo espírito que em suas comunicações trai um mau pensamento pode ser classificado na terceira ordem. Consequentemente, todo mau pensamento que nos é sugerido vem de um espírito desta ordem. Eles veem a felicidade dos bons e esse espetáculo lhes constitui incessante tormento, porque os faz experimentar todas as angústias que a inveja e o ciúme podem causar. Conservam a lembrança e a percepção dos sofrimentos da vida corpórea, e essa impressão é muitas vezes mais penosa do que a realidade. Sofrem, pois, verdadeiramente pelos males de que padeceram em vida e pelos que ocasionam aos outros. E como sofrem por longo tempo, julgam que sofrerão para sempre. Deus, para puni-los, quer que assim pensem. Então, essa terceira ordem é a parte de baixo da escala. Se nós formos pensar que os espíritos foram criados simples e ignorantes, essa terceira ordem não é o ponto inicial de todos nós. Não é. Porque os espíritos não foram criados necessariamente maus. Eles foram criados sem conhecimento. Então, os espíritos que hoje fazem parte, ou que fizeram parte dessa terceira ordem, nas suas divisões, são espíritos que nós podemos dizer assim, visualmente, que desceram na escala espírita. Saíram de espíritos simples e ignorantes e, ao invés de marcharem para cima nessa escala, para se aproximarem de Deus,
marcharam para baixo, se afastando dele. À medida que adquiriram o livre-arbítrio, usaram esse livre-arbítrio de maneira contrária às leis de Deus, colocando-se eles mesmos cada vez mais distantes da verdade e, por consequência, mais distantes de Deus, e assim sofrendo, criando vícios e comportamentos repetitivos que muitas vezes, embora tenham evolução da sua inteligência, do ponto de vista moral, se afundaram cada vez mais num abismo, muitas vezes iludidos das suas falsas verdades, ou até por julgarem no direito de terem o que a maioria dos espíritos não tem, usarem a força, usarem a ignorância para dominarem. Então eles fizeram um caminho mais longo, estão fazendo, do que aqueles que decidiram, desde o início, marchar adiante, marchar pelo caminho seguro, né? E é esse caminho seguro que Jesus veio nos mostrar, que todas as religiões mostram à sua maneira, né? E que a doutrina espírita vem agora deixar mais claro para que nós possamos caminhar esse trajeto, fazer essa caminhada, não só pela fé, mas com o auxílio também da razão, né? Aliar essas duas pernas que nos movem adiante, a fé e a razão. E aí os espíritos superiores vêm dizer que essa terceira ordem dos espíritos imperfeitos, elas podem ser divididos ainda em algumas classes, que não estão todos na mesma categoria. Existem uns mais imperfeitos que outros. E ele detalha um pouco mais essas classes, né? Se pegar lá embaixo, na parte de baixo da escala, nós teríamos ali o nome que muito caridosamente também deram para essa 10ª classe de espíritos impuros. Lembrando que essa divisão é meramente didática, né? É só para colocar todos os espíritos em uma divisão mais ou menos, mas não existem linhas demarcatórias claras entre uma e outra. Mas se nós formos pensar assim, os espíritos mais inferiores que existiram, estariam nessa classe. 10ª classe dos espíritos impuros, para fazer o contraste daqueles que estão lá diametralmente opostos, lá no ápice, no topo dos espíritos puros. Então olha o que os espíritos dizem sobre essa 10ª classe dos espíritos impuros. São inclinados ao mal, de que fazem o objeto de suas preocupações. Como espíritos, dão conselhos pérfidos, sopram a discórdia e a desconfiança, e se mascaram de todas as maneiras para melhor enganar. Ligam-se aos homens de caráter bastante fraco para cederem às suas sugestões, a fim de induzi-los à perdição. Satisfeitos com o conseguirem, retardar-lhes o adiantamento, fazendo-os sucumbir nas provas por que passam. Nas manifestações, dão-se a conhecer pela linguagem. A trivialidade e a grosseria das expressões nos espíritos como nos homens é sempre indício de inferioridade moral, se não também intelectual. Suas comunicações exprimem a baixeza de seus pendores. E se tentam iludir, falando com sensatez, não conseguem sustentar por muito tempo o papel e acabam sempre por se traírem. Alguns povos os arvoraram em divindades maléficas. Outros os designaram pelos nomes de demônios, maus gênios ou espíritos do mal. Quando encarnados, os seres vivos que eles constituem se mostram propensos a todos os vícios geradores das paixões vis e degradantes. A sensualidade, a crueldade, a felonia, a hipocrisia, a cupidez, a avarez sórdida. Fazem o mal por prazer, as mais das vezes sem motivo, e por ódio ao bem
quase sempre escolhem suas vítimas entre as pessoas honestas. São flagelos para a humanidade, pouco importando a categoria social a que pertençam. E o verniz da civilização não os forra ao opróbrio e à ignomínia. Então, é a ordem mais inferior dos espíritos que fazem o mal por prazer. Por prazer. Esses espíritos se afundaram na lama da ignorância, do ódio. E vão ter um caminho muito longo para voltar a fazer uma caminhada de retorno para a sua evolução. Mas tudo isso foi por liberdade de escolha. Eles escolheram assim. E, em última análise, a cada momento nós escolhemos o destino para onde nós estamos encaminhando. Então, alguns decidiram marchar contra as leis de Deus e muitos deles marcham a longo tempo, se afastando de Deus. Mas a lei do progresso, que é uma das leis divinas, que nós vamos estudar também, nos mostra que o progresso é uma lei natural, que tudo tende a progredir e que tudo tende à perfeição. Então, até esses espíritos vão dar a volta, vão reajustar os seus caminhos e vão seguir caminhando rumo à perfeição. A questão é que a caminhada para eles vai ser mais longa, né? Aí eles vão falando de outras ordens, como por exemplo dos espíritos levianos. E aqui ele diz o seguinte: nona classe, espíritos levianos, são ignorantes, maliciosos, irrefletidos e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem, sem se incomodarem com a verdade. Gostam de causar pequenos desgostos e ligeiras alegrias, de intrigar, de induzir maldosamente em erro, por meio de mistificações e de espertezas. Acham-se sob a dependência dos espíritos superiores que por muitas vezes os empregam, como fazemos com os nossos servidores. Em suas comunicações com os homens, a linguagem de que se servem é a miúde, espirituosa e faceta, mas quase sempre sem profundeza de ideias. Aproveitam-se das esquisitices e dos ridículos humanos e os apreciam, mordazes e satíricos. Se tomam nomes supostos, é mais por malícia do que por maldade. Então são espíritos levianos, né? O nome diz bastante. Muitas vezes não é o mal pelo mal, né, necessariamente, mas é mais pela ignorância, pela malícia. E esses espíritos são de uma ordem muito numerosa. Por isso que é tão perigoso evocar espíritos ou tentar contato com o mundo espiritual sem o conhecimento mínimo de como isso funciona, porque nós nunca sabemos que tipo de espíritos vão atender à evocação, a chamados, né? Brincadeiras que volta e meia surgem de evocações de espíritos podem nos trazer espíritos dessa categoria, né, que vão aproveitar aquele momento ou para brincar ou até para causar algum mal. E tem uma outra ordem aqui, subindo na hierarquia, apesar de que isso não pode ser claramente visto como uma em cima da outra, né? Mas digamos que tem na oitava classe os espíritos pseudo-sábios. Dispõem de conhecimentos bastante amplos, porém, creem saber mais do que realmente sabem. Tendo realizado algum progresso sob diversos pontos de vista, a linguagem deles aparenta um cunho de seriedade, de natureza a iludir com respeito às suas capacidades e luzes. Mas, em geral, isso não passa de reflexo dos preconceitos e ideias sistemáticas que nutriam na vida terrena. É uma mistura de algumas verdades com os erros mais polpudos, através dos quais penetram a presunção, o orgulho, o ciúme e a obstinação, de que ainda não puderam despir-se.
Então a oitava classe dos pseudo-sábios já estão num estágio mais avançado do que as outras classes. Já não fazem mais o mal pelo mal e nem perdem tempo de causar pequenos desgostos, de se enganar. Mas, pelo orgulho, eles julgam saber a verdade quando eles só têm uma pequena parcela dessa verdade. E muitas vezes eles trazem os mesmos preconceitos que tinham na vida terrena. Então, hoje, quantos pseudo-sábios nós vemos dentre os encarnados? Muitos, inúmeros, milhares, milhões, divulgando verdades equivocadas, né? Mas que já são, muitas vezes, uma evolução do mal absoluto. E aí, na próxima parte dessa terceira ordem, vem a sétima classe, que é uma classe que talvez abarque uma parcela muito grande da humanidade encarnada, que são dos espíritos neutros. Nem bastante bons para fazerem o bem, nem bastante maus para fazerem o mal. Pendem tanto para um como para outro, e não ultrapassam a condição comum da humanidade, quer no que concerne ao moral, quer no que toca à inteligência. Apegam-se às coisas desse mundo, de cujas grosseiras alegrias sentem saudades. Então, os espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados, dessa categoria de espíritos neutros, querem só viver a vidinha deles, né? Focados só nos seus prazeres, nas suas necessidades, sem pensar nos outros. Para quê que eu vou pensar nos outros, né? Não fazem o mal aos outros, mas também não fazem o bem. Muitas vezes deixam de ajudar um necessitado por egoísmo. Então parece que grande parte da humanidade, talvez a maior parte da humanidade encarnada, como, né, dos espíritos desencarnados, nas proximidades do nosso planeta, estejam nessa classe, né, dos espíritos neutros. Já caminharam, já não fazem o mal, mas eles focam em si mesmos, né? O egoísmo irrefletido e muitas vezes impensado e desproposital é o caminho que os direciona. E aí depois Kardec vem mostrar outras classes, na verdade mais uma, né? A sexta classe que está dentro, onde ele coloca só desses espíritos batedores e perturbadores, que ele já começa dizendo, ó, esses espíritos propriamente falando não formam uma classe distinta pelas qualidades pessoais. Podem caber em todas as classes da terceira ordem, né? Geralmente são os espíritos cuja presença se denota pelos efeitos físicos e os efeitos sensíveis, como pancadas, movimentos, deslocamento anormal de corpos sólidos, né? Então ele vai explicar um pouco mais, mas deixando bem claro que não é uma ordem, e os espíritos não estão presos, olha, prazer, eu sou um espírito batedor. Não é assim, né? São espíritos que estão mais próximos da materialidade e que interferem de uma maneira assim mais concreta no mundo material e que foram muito utilizados na época da codificação, como ao longo da humanidade, né? Eles atuam incessantemente, de todos os tempos, inclusive hoje. Mas na época da codificação, esses espíritos atuaram com bastante clareza, principalmente a época que antecedeu os estudos de Kardec, né? Naqueles episódios das mesas girantes e das pancadas que eram ouvidas. Ali, com certeza, não eram os espíritos superiores que materialmente movimentavam as mesas. Os espíritos superiores se serviam desses outros espíritos, né, dividindo esse trabalho, e eles faziam a parte mais material, mais grosseira, e os espíritos superiores coordenavam, né, para chamar a atenção da humanidade para esse conhecimento que viria a ser espalhado pelo mundo. Então, essa é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Começa com aqueles voltados ao mal e termina com aqueles neutros, né? Aqueles que não fazem nem o bem e nem o mal.
mas só de perderem a chance, inúmeras chances de fazerem o bem, já mostram que estão muito longe da perfeição. Então essa é a terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Acima dessa ordem está a segunda ordem dos espíritos bons, que tem algumas características gerais, mas também podem depois ser divididos em classes. Então vamos ler aqui textualmente o que os espíritos nos colocam como características gerais. É muito rica essa parte aqui do livro, como tudo, né, no livro dos espíritos. Mas uma leitura detalhada dessas questões aqui, que começa na questão 100 e avança nas próximas, é muito recomendável e vale muito a pena. Questão número 107, características gerais da segunda ordem, bons espíritos. Predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber às qualidades morais. Não estando completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Assim, na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os que se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreendem Deus e o infinito, e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões que constituem o tormento dos espíritos inferiores. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal, protegem na vida os que se lhe mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-la. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os movem o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e fazem o bem pelo bem. A essa ordem pertencem os espíritos designados nas crenças vulgares pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espíritos do bem. Em épocas de superstições e ignorâncias, eles hão sido elevados a categorias de divindades benfazejas. Então os espíritos bons já chegaram no campo do bem, de fazer o bem a outros. Já entenderam que o amor é a lei universal, de que a vida não é você focar em si próprio para ser feliz, porque esse é o caminho que o leva para mais longe da felicidade. De que o grande mistério da vida é focar nos outros, aqueles que estão à nossa volta, e que esse é um atalho para a nossa própria felicidade, contribuir para a felicidade dos outros. Agora, não são espíritos puros. Estes estão ainda na sua trajetória, na sua caminhada, né? Mas já mostram uma grande diferença entre os espíritos da terceira ordem. E aqui ele divide ainda em 4 classes, né? Sendo que ele continua a partir da divisão que fez na ordem anterior. Então a ordem anterior vai da 10ª até a 6ª classe, e aqui na 5ª classe, lembrando sempre que é uma divisão puramente didática, aqui na 5ª classe, dentro dessa segunda ordem dos espíritos bons, ele coloca aqui como a classe dos espíritos
benévolos. Olha o que os espíritos dizem. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviço aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Há um progredido mais no sentido moral do que no sentido intelectual. Então são espíritos que não têm assim uma grande quantidade de conhecimentos a respeito das coisas, da ciência, da filosofia, mas conseguiram avançar no aspecto mais importante, que é o aspecto moral. Então, quantas pessoas nós vemos, até encarnados na Terra, pessoas simples, com pouquíssimo conhecimento formal das coisas. Às vezes pessoas analfabetas, que não sabem nem ler, nem escrever, talvez mal escrever o próprio nome, e que são pessoas muito benevolentes, que transmitem paz, calma, serenidade, que se entregam ao sacrifício em prol dos outros, aqueles que o cercam, a família, aos amigos, a comunidade mais próxima. Então nós vemos isso tanto entre os espíritos desencarnados como os espíritos encarnados. Todos nós conhecemos alguém assim ao lado de nós. Aquela pessoa que você vê que progrediu bastante nesse lado, mesmo sem ter esses conhecimentos todos. Elas trazem essa verdade em forma de intuição. E esses espíritos, com toda certeza, já caminharam bastante para ter adquirido toda essa virtude. E que focaram, na benevolência. O que é um caminho muito nobre e muito seguro, eu diria até. Porque caminhando primeiro pelo lado da bondade, do sentimento, do amor, o conhecimento das coisas virão num estágio posterior, porque esses espíritos também conhecerão sobre tudo. Só que quando eles estiverem caminhando nesse aspecto intelectual, eles já vão ter uma bagagem moral muito grande. Então eles vão ter muito menos tendência para se perderem através de informações equivocadas ou de conhecimentos que levem para o lado contrário das leis divinas. Uma classe distinta, que nós poderíamos dizer desses, é a quarta classe, dos espíritos sábios, ainda dentro da segunda ordem. Espíritos sábios distinguem-se pela amplitude de seus conhecimentos. Preocupam-se menos com as questões morais do que com as de natureza científica, para as quais têm maior aptidão. Entretanto, só encaram a ciência do ponto de vista da sua utilidade e jamais dominados por quaisquer paixões próprias dos espíritos imperfeitos. Então são espíritos que, diferentemente da classe anterior, dos espíritos benévolos, também são bons, mas o marcante deles não é o desenvolvimento moral, não é algo assim que se acentua, mas o desenvolvimento intelectual. Seguiram esse caminho, tomaram essa decisão de aprofundar os seus conhecimentos, de chegar à verdade através do intelecto, a razão, enquanto a classe dos outros espíritos benévolos seguiram o caminho da intuição, da fé, do sentimento, do amor. Esses caminhos vão se encontrar lá na frente. São dois caminhos, Muitas vezes nós temos a analogia que são as duas asas que nos conduzem para o voo da eternidade, que nós precisamos em algum momento balancear essas asas. Imagina um pássaro com uma asa muito maior do que a outra. O voo dele vai ser capenga, vai ser difícil, se não impraticável. Mas todos nós somos como pássaros, em que as asas não estão ainda perfeitamente ajustadas, mas que o caminho da evolução é justamente esse. Qualquer desses dois caminhos que nós estivermos utilizando para chegar à verdade são bons caminhos. São bons caminhos.
esses espíritos sábios da segunda ordem já se diferem dos pseudo-sábios lá da primeira ordem. Porque eles não têm a dominar-lhes a vaidade e o orgulho. São espíritos que muitas vezes, quando encarnam na Terra, causam grande revolução nas ciências. E muitas vezes morrem pobres, ou em condições muito modestas. Sendo que muitos, na situação deles, poderiam ter feito verdadeiras fortunas. Eles trabalham pelo avanço da ciência, pelo prazer da descoberta, pelo prazer de alargar os seus conhecimentos e descobrir cada vez mais a verdade. São raros encarnados na Terra, mas existem. Né? E a maioria das vezes fazem um trabalho, muitas vezes passam como anônimos, né? Outros ficam conhecidos, registrados nos livros de história. E digamos que acima dessas duas classes, que já são uma caminhada segura, nós temos uma terceira classe. Estamos subindo, né? Quinta, a quarta, agora a terceira. Que na falta de um nome específico, os espíritos deram o nome de espíritos de sabedoria. E eles assim os designam. As qualidades morais da ordem mais elevada são os que os caracteriza. Sem possuírem ilimitados conhecimentos, são dotados de uma capacidade intelectual que lhes faculta juízo reto sobre os homens e sobre as coisas. Então são espíritos que ainda estão nessa segunda ordem, ainda passam por provas, ainda sofrem, mas que já reuniram, de alguma maneira, um grande avanço moral e intelectual, embora ainda não absoluto. Já conseguem ter uma visão mais clara de si mesmos, do mundo, dos outros espíritos, das outras pessoas. Então, espíritos que reúnem a ciência e a moral, a razão e a fé, o intelecto e o sentimento, né? E usam esse equilíbrio para caminhar mais rápido ainda, para voar mais rápido. As asas já estão mais equilibradas, então eles voam mais rápido rumo à perfeição. E acima deles, se nós pudermos colocar ainda acima, na segunda classe, estão o que se deram o nome de espíritos superiores. Aí eles descrevem da seguinte maneira: estes em si reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade. Da linguagem que empregam se exala sempre a benevolência. É uma linguagem invariavelmente digna, elevada e, na maioria das vezes, sublime. Sua superioridade os torna mais aptos do que os outros a nos darem noções exatas sobre as coisas do mundo incorpóreo, dentro dos limites do que é permitido ao homem saber. Comunicam-se complacentemente com os que procuram de boa fé a verdade e cuja alma já está bastante desprendida das ligações terrenas para compreendê-la. Afastam-se, porém, daqueles a quem só a curiosidade impele, ou que, por influência da matéria, fogem à prática do bem. Quando, por exceção, encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. E então nos oferecem o tipo da perfeição a que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então esses espíritos da segunda classe, os espíritos que estão no topo da segunda ordem, são também modelos e guias da humanidade mais próximos de nós. Eles ainda têm algum resquício da materialidade, muito pouco, eles têm algo ainda precisam muitas vezes avançar em algum aspecto que nós nem conhecemos, porque para nós eles já são perfeitos. Só que no estágio deles, com certeza eles vislumbram ainda uma caminhada para a perfeição. Então, raros desses espíritos que vêm à Terra, né, esses sim, são espíritos que não passam despercebidos. Não passam.
porque são espíritos que se transformam em missionários. Eles mudam radicalmente o meio onde eles são adquiridos. Claro que eles não criam um milagre de transformar as pessoas, mas eles todos mostram um outro paradigma, uma outra forma de ver o mundo, de agir, de viver, de pensar. Deixam a sua contribuição valorosa. E aqueles que assim enxergam e que seguem os seus passos, conseguem um roteiro seguro. Então eles estão nos santos das religiões, nos espíritos que foram vistos como deuses, né, quando estavam desencarnados, ou como grandes avatares iluminados quando estavam encarnados. Né? Que por mais que ainda tenham a necessidade de reencarnar, essa reencarnação quase sempre é em cumprimento de uma missão muito especial, e que eles têm capacidade de levar adiante. Coisa que nós, na nossa situação, não conseguiríamos. Não conseguiríamos. E aí, com isso, nós chegamos à primeira ordem. Né? Acima desses estão os espíritos puros, da primeira ordem. E aí as características gerais dele, eles somam tudo que a segunda ordem tem de avanço. Além disso, não sofrem nenhuma influência da matéria. Superioridade intelectual e moral absoluta com relação aos espíritos das outras ordens. Então são os espíritos puros que chegaram ao ápice da perfeição. Eles estão todos numa classe só. Porque se chegaram à perfeição absoluta, não existe distinção entre eles. Formam uma classe única, que é a primeira classe no topo dessa escala espírita. E os espíritos dizem assim: primeira classe, classe única. Os espíritos que a compõem percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria. Tendo alcançado a soma da perfeição de que é suscetível a criatura, não tem mais que sofrer provas, nem expiações. Não estando mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, realizam a vida eterna no seio de Deus. Gozam de inalterável felicidade, porque não se acham submetidos às necessidades, nem às vicissitudes da vida material. Essa felicidade, porém, não é a de ociosidade monótona, a transcorrer em perpétua contemplação. Eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. Comandam a todos os espíritos que lhes são inferiores, auxiliam-nos na obra de seu aperfeiçoamento e lhes designam as suas missões. Assistir os homens nas suas aflições, concitá-los ao bem ou à expiação das faltas que os conservam distanciados da suprema felicidade, constitui para eles ocupação gratíssima. São designados às vezes pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Podem os homens pôr-se em comunicação com eles, mas extremamente presunçoso seria aquele que pretendesse tê-los constantemente às suas ordens. Então, são os espíritos puros que fizeram toda essa caminhada. E o principal exemplo para nós de um espírito puro, que nós podemos categorizá-lo assim, sem medo de errar, é Jesus, né? Que foi justamente o nosso estudo anterior. Aqui começa a ficar mais claro como Jesus chegou nessa situação sem ter sido criado perfeito. Foi criado como todos nós, simples e ignorantes, mas caminhou por toda essa escala, sem necessariamente passar pela ignorância e pela maldade. Porque essa é uma opção de cada espírito. Foi caminhando, avançando, tanto em moral quanto no intelecto. E juntou o absoluto desses dois na mais extrema pureza, que reflete
a característica dessa primeira ordem, né, dos espíritos puros. Então aí está Jesus, né, e nós começamos a desvendar, né, como essas diferentes categorias de espíritos, essas diferentes ordens da escala, se relacionam com o mundo material, né? Jesus foi um espírito puro e o único, até onde sabemos, que pisou a terra, encarnado, que se transformou em homem. Talvez daí venha aquela ideia do Filho unigênito de Deus, o único espírito puro que aqui pisou. Tivemos muitos espíritos de grande superioridade, mas estariam ali na escala da segunda ordem. Espíritos bons, tanto os benévolos como os sábios, como os superiores, mas puro mesmo, tendo alcançado a perfeição, até onde sabemos, só Jesus. E isso nos leva a uma outra questão que a doutrina espírita extremos dessa escala espírita. E aí, lá na questão 128, o Livro dos Espíritos trata um pouco da evolução, se esses espíritos estão nesse momento distribuídos ao longo dessa escala, como eles se movimentam, como eles evoluem. A doutrina espírita vai tratar sobre isso e nós vamos ter outros estudos falando sobre isso. Mas por enquanto vamos fechar esse estudo focando nessa visão dos anjos e demônios que ficou deturpado ao longo aí dos séculos e que o Espiritismo veio lançar uma nova luz. Questão 128 trata da natureza dos anjos. Ele diz o seguinte, Kardec pergunta, os seres a que chamamos anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial de natureza diferente dos outros espíritos? A própria pergunta anterior já respondeu isso, né? E aí os espíritos reforçam aqui. Não, são os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e que reúnem todas as perfeições. Aí vem uma observação de Kardec. A palavra anjo desperta geralmente a ideia da perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons ou maus, que estão fora da humanidade. Diz-se o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, o termo é sinônimo de espírito ou de gênio. Tomamo-lo aqui na sua melhor acepção. Quer dizer, quando ele fala de anjo, ele fala dos espíritos bons, né? E na questão 129, ele pergunta se eles já percorreram todos os degraus da escala, de todas as ordens. E aí ele pergunta, percorreram todos os graus, mas do modo como havemos dito, uns aceitando sem murmurar as suas missões, chegam mais depressa, e outros gastando mais ou menos tempo para chegar à perfeição. Então, seguiram caminhos variados, não necessariamente tendo que passar pela ignorância, pela maldade, não necessariamente, mas que chegaram ao ápice dessa escala, né? São esses anjos que todas as religiões nos trazem, né? Principalmente nós que temos uma influência muito grande do cristianismo, especial da Igreja Católica, a visão dos anjos como ministros de Deus criados já nessa condição. A doutrina espírita vem nos mostrar que eles estão numa condição muito avançada, mas eles chegaram lá por mérito próprio, caminhando cada passo desse caminho. Essa visão os torna ainda mais grandiosos, porque eles conquistaram o mérito de estar onde estão, né? E aí Kardec complementa então justamente esse ponto com a questão 130, né? Por que então existe essa crença da perfeição eterna, né? A pergunta completa é a seguinte: sendo errônea a opinião dos que admitem a existência de seres criados perfeitos e superiores a todas as outras criaturas, como se explica então que essa crença esteja na tradição de quase todos os povos? E os espíritos superiores respondem: fica sabendo que o mundo onde te achas não existe de toda a eternidade, e que muito tempo antes que ele existisse, já havia espíritos que tinham atingido o grau supremo. Acreditam os homens que eles eram assim
desde todos os tempos. Porque para nós são assim desde todos os tempos. Mas que, como eles são irmãos mais velhos, eles já vieram numa caminhada, né? E aí, para encerrar o nosso estudo, nós precisamos resolver uma questão também, que o Livro dos Espíritos traz uma contribuição enorme, né, que muda totalmente o nosso paradigma. E um dos principais equívocos do cristianismo que chegou até nós. Quando eu digo cristianismo, eu digo através dos dogmas da igreja, tanto católica quanto protestante, que é a visão desses espíritos inferiores lá na parte de baixo da escala, os demônios, né? Ou o demônio como a personalização. E aqui eu quero ler uma observação de Kardec. Primeiro ele faz uma pergunta, os espíritos respondem sinteticamente, e depois ele faz uma observação, meio que juntando tudo o que os espíritos disseram a respeito desse ponto, mostrando a importância dessa questão. E a questão 131 é: os demônios existem? E aqui a pergunta é: há demônios no sentido que se dá a essa palavra? Resposta dos espíritos: se houvesse demônios, seriam obras de Deus. Mas porventura, Deus seria justo e bom se houvera criado seres destinados eternamente ao mal e a permanecerem eternamente desgraçados? Se há demônios, eles se encontram no mundo inferior em que habitais e em outros semelhantes. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo por meio das abominações que praticam em seu nome. Então, se existe o demônio, espíritos inferiores, também existem homens aqui que agem como verdadeiros demônios, né, nessa acepção dessa palavra. Mas que não existe essa questão de espíritos voltados eternamente ao mal. Nem que tenha Deus os criado assim, porque não faria sentido nenhum com a ideia de um Deus soberanamente justo e bom, nem ao menos que Deus os tenha criados como anjos lá no topo da escala e que eles tenham se rebelado e caído de lá, na ideia dos anjos decaídos, até a parte mais baixa da escala, se transformando em demônios, ou na ideia dos anjos decaídos, né? Como ficou, por exemplo, na figura de Lúcifer. Era o portador da luz e caiu lá de cima por revolta a Deus. Ora, se Deus criou perfeito e caiu lá de cima, é porque não era perfeito. E se Deus criou sabendo que ia cair lá de cima e ficar eternamente no mal, também não é um Deus justo. Então não faz sentido. Não faz sentido. A doutrina espírita vem esclarecer isso, e aí nós fechamos com esse comentário de Kardec a respeito desse ponto tão importante. Kardec diz assim: isso não é ideia da cabeça de Kardec, é pelas diversas orientações que ele foi recebendo ao longo dos anos dos espíritos, que ele sintetizou dessa forma. Aí ele coloca aqui: a palavra demônio não implica a ideia de espírito mau, senão na sua acepção moderna, porquanto o grego daimon, de onde ela derivou, significa gênio, inteligência, e se aplicava aos seres incorpóreos, bons ou maus, indistintamente. Por demônios, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente malfazejos. Como todas as coisas, eles teriam sido criados por Deus. Ora, Deus, que é soberanamente justo e bom, não pode ter criado seres prepostos, por sua natureza, ao mal e condenados por toda a eternidade. Foi exatamente o que eu falei antes, sem saber que estava aqui, né? Se não fossem obra de Deus, existiriam como ele, desde toda a eternidade. Ou então, haveria muitas potências soberanas. O que tira a ideia do Deus único, né, que nós estudamos lá no tema Deus, como se tivessem o Deus do bem e o Deus do mal, e eles rivalizassem, né, em condições de igualdade.
Essa ideia é equivocada. Aí Kardec segue então na sua reflexão. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Ora, a dos demônios, no sentido absoluto, falta essa base essencial. Concebe-se que povos atrasados, os quais, por desconhecerem os atributos de Deus, admitem em suas crenças divindades maléficas. Também admitam demônios, mas é ilógico e contraditório que quem faz da bondade um dos atributos essenciais de Deus suponha haver ele criado seres destinados ao mal e a praticá-lo perpetuamente, porque isso equivale a lhe negar a bondade. Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Não seremos nós quem conteste a autoridade dos seus ensinos, que desejáramos ver mais no coração do que na boca dos homens. Porém, estarão aqueles partidários certos do sentido que ele dava a esse vocábulo? Não é sabido que a forma alegórica constitui um dos caracteres distintivos da sua linguagem? Dever-se-á tomar ao pé da letra tudo o que o Evangelho contém? Não precisamos de outra prova além da que nos fornece esta passagem. Aí vem entre aspas: logo após esses dias de aflição, o sol escurecerá e a lua não mais dará sua luz. As estrelas cairão do céu e as potências do céu se abalarão. Em verdade vos digo que essa geração não passará sem que todas essas coisas se tenham cumprido. Não temos, aí, fecha aspas, não temos visto, continua Kardec, a ciência contraditar a forma do texto bíblico no tocante à criação e ao movimento da Terra? Não se dará o mesmo com algumas figuras de que se serviu o Cristo, que tinha de falar de acordo com os tempos e os lugares? Não é possível que ele haja dito conscientemente uma falsidade. Assim, pois, se nas suas palavras há coisas que parecem chocar a razão, é que nós não as compreendemos bem ou as interpretamos mal. Os homens fizeram com os demônios o que fizeram com os anjos. Como acreditaram na existência de seres perfeitos desde toda a eternidade, tomaram os espíritos inferiores por seres perpetuamente maus. Por demônios se deve entender os espíritos impuros, que muitas vezes não valem mais do que as entidades designadas por esse nome, mas com a diferença de ser transitório o estado deles. São espíritos imperfeitos, que se rebelam contra as provas que lhes tocam e que por isso as sofrem mais longamente, porém que a seu turno chegarão a sair daquele estado quando o quiserem. Poder-se-ia, pois, aceitar o termo demônio com essa restrição. Como o entendem atualmente, dando-se-lhe o sentido exclusivo, ele induziria um erro, como fazer crer na existência de seres especiais criados para o mal. Satanás é evidentemente a personificação do mal sob forma alegórica. Visto não se pode admitir que exista um ser mau a lutar, como de potência a potência com a divindade, e cuja única preocupação consiste em lhe contrariar os desígnios. Como precisa de figuras e imagens que lhe impressionem a imaginação, o homem pintou os seres incorpóreos sob uma forma material, com atributos que lembram as qualidades ou os defeitos humanos. É assim que os antigos, querendo personificar o tempo, o pintaram como a figura de um velho munido de uma foice e uma ampulheta. Representá-lo pela figura de um jovem fora contrassenso. O mesmo se verifica com as alegorias da fortuna, da verdade, etc. Os modernos representaram os anjos, os espíritos puros, por uma figura radiosa, de asas brancas, emblemas da pureza, e Satanás com chifres, garras e os atributos da animalidade, emblema das paixões vis. O vulgo, que toma as coisas ao pé da letra, viu nesses emblemas individualidades reais, como vira outrora Saturno na alegoria do tempo.
Então, se os anjos e os demônios existem, eles são nessa concepção de que são seres, ambos, criados por Deus, simples e ignorantes, e que decidiram, pelo exercício do seu livre-arbítrio, seguir caminhos diametralmente opostos. Aqueles que seguiam o caminho do bem chegaram mais rápido à perfeição. Aqueles que seguiram o caminho do mal se afundaram nesse vale de sofrimento, de lágrimas. E cedo ou tarde retornam ou retornarão ao caminho do bem. A caminhada será mais longa para eles. Mas invariavelmente todos chegarão e todos chegaremos à perfeição, que é o nosso caminho, que é o nosso destino. Então, concluindo esse estudo de hoje, falando sobre o espírito, fica a reflexão de que tanto a ciência quanto as religiões, através do espiritismo, estão mudando a nossa visão, estão mudando o paradigma, né? Mostrando que existe algo além da matéria e que a filosofia e as religiões já descobriram, e a ciência logo vai descobrir, de que isso que existe além da matéria, talvez o que seja as especulações da ciência, da matéria escura, da energia escura, que compõe 95% do universo, talvez seja um mundo espiritual. E por ser tão mais importante, é a nossa essência. A nossa essência espiritual deve ser o objeto das nossas preocupações, do nosso trabalho, mais do que o material. Nós estamos num corpo material, mas nós devemos nutrir esse corpo, prestar atenção às questões materiais, mas não deve estar no topo das nossas preocupações. E aí fica essa reflexão. Nós somos seres espirituais numa experiência material. Como nós estamos vivendo a nossa vida? Que foco nós temos dado às questões da matéria? E qual foco nós temos dado às noções do espírito? Fica essa reflexão e desde já também fica o convite para o nosso próximo estudo, que vai falar sobre justamente esse elo que liga a matéria ao espírito, que nós começamos lá no início falando sobre ele, que depois Kardec vai aprofundar, né? E dá o nome de perispírito, que é o elo de ligação entre a matéria e espírito, que a compreensão desse perispírito também é a chave para a compreensão de uma série de fenômenos que ficaram incompreendidos, mal interpretados, desde os tempos mais remotos da humanidade. Então fica o convite para esse estudo, fica a reflexão também sobre a nossa essência espiritual, e nós nos vemos em breve, então, nesse próximo estudo sobre o perispírito. Um grande abraço e até lá!